Olá! Hoje é sexta-feira 13. É 13 hoje? Hoje é sexta-feira 13. Nossa, não sabia! E para comemorar sexta-feira 13, temos uma previsão de vento sudoeste, né? Quem navega, principalmente os mais novatos, sempre são como a gente, né? Sempre são assustados por causa do vento sudoeste, que é o vento mais forte do Brasil, que traz a frente fria, né? Traz lá do sul. Normalmente ele vem muito forte e vai entrando principalmente nos lugares que é abrigado por todos os outros ventos, né? Então no Mamanguá já tinham falado isso pra gente, em Ilhabela, e agora estamos aqui na Ilha Grande. A gente está ancorado aqui no Abraão, a gente veio pra cá ontem e a gente deve ficar aqui agora também até o final do feriado, tanto por questão do sudoeste e por questão de feriado. Tá lotado, tá tudo muito cheio. A gente tá deixando Paraty agora, são 8h40, terça-feira. E a gente acho que provavelmente deve dar uma parada na Ilha do Araújo para dar uma olhada o que tem. E depois a gente segue para a Ilha do Cedro. Vamos ver. Por enquanto, tipo, mar calmo e dia de mega sol. Por sinal, eu já vou pôr meu boné, porque são 8h30 e já tá assim. Então imagina meio-dia. E estamos deixando Paraty. Betinho tá lá arrumando a âncora agora. Chegamos aqui na Ilha do Araújo. É pertinho, né? Quanto tempo deu, Beto? Quantas milhas? Deu 1 hora. 1 horinha. É 5 milhas, né? Pertinho. Bem gostoso. Aí a gente vai dar uma olhadinha, ver o que tem por aqui. E seguimos para Cedro. Estamos rumo a Cedro e estamos na vela, bem gostoso, barulho maravilhoso do som do vento, olha lá, e das coisas despencando. Será que foi dessa vez? Ah, foi a bolinha do Google. Estamos a 4 nós e um vento de 6, então tá bom, estamos aproveitando bastante o vento. E aí, Beto? Estamos indo. O ventinho. Um ventinho. Chegando aqui no Cedro. Nossa, como a cor da água muda, não?
Nossa, e a velejada, que bom. Deu uma velejada gostosa. E agora a gente vai ancorar por aqui, vamos aproveitar o dia, dormir por aqui e amanhã a gente sai para ir para Ilha Grande. Mas foi bem gostosa a velejada, a gente 4, 5 e pouquinho, deu para velejar bem, a velocidade estava bem boa. Três caixas, a brita, a areia e o carvão. Ah, legal. Ah, legal. Então vocês fazem um tratamento de água aqui também? Sim, sim. Ah, que máximo. E essa verde, por favor, economize água. Essa... Tem esse aqui, ó, peixe frito com banana. Ele falou que a banana é própria daqui da ilha e o mel também, que é caramelizada. E aí o mel é das próprias abelhas daqui também. Show de bola, né? Vamos ver. É o drink conhecido daqui. O que que é mesmo? Maracujá, limão, açúcar e pinga. Açúcar e pinga. Pinga, cachaça. É a da Maria Isabel? Isso, Maria Isabel. É a da Maria Isabel. É forte, mas é bom. Esse bar, quem deu a dica foi o Hélio Magalhães, que a gente acabou de deixar em Paraty. A mulher dele falou da caipirinha, da astronauta, que muito boa, by the way. E o Hélio falou do camarãozinho, que era bom pedir o pequenininho. E olha, de fato, ele tá... Come tudo. Rabinho, patinha, casquinha, tudinho. Meu, barato. R$28. Isso aqui parece, sabe, tipo o pastel do a Thaís lembrando do McDonald's. Sabe o pastelzinho de maçã do McDonald's? Aquele cheirinho de canela. Mas é banana com canela e mel, mas o cheirinho assim... Só o cheiro já tá bem bom. 8h15, quarta-feira, acabamos de sair aqui do Cedro e agora a gente tá indo rumo Ilha Grande, acho que provavelmente Sítio Forte, é, né? Lagoa Azul. Lagoa Azul. Tá um dia lindo, mas de novo. Previsão de vento, Beto? Muito pouco vento. Muito pouco mas vento. Tem um ventinho aí para economizar um combustível. É, vamos ver se a gente consegue, igual vindo pro Cedro, que a gente conseguiu pelo menos velejar um pouco. Quem sabe a gente consiga hoje de novo. Então até Ilha Grande. Beto, como você se sente em chegar? Chegamos finalmente na Ilha Grande, uma coisa que a gente tava louco para chegar desde que a gente saiu, né? A gente tava desejando aí. Show de bola, você tá combinando um pouco com o mar. Então nossa primeira parada vai ser a Lagoa Azul, porque como hoje é quarta-feira, véspera de feriado, é um dos lugares que fica mais cheio, então a gente vai parar, embora a gente não tenha pressa, temos data agora, né? Já chegamos.
Mas a gente vai parar hoje lá e depois no feriado talvez, sei lá, Tapera, alguma coisa mais calma. O Beto tá querendo ir na praia do dentista, tocar um pouco, virar DJ. Mas a gente tá super animado. A gente esperou tanto pra chegar aqui. A gente saiu da Lagoa Azul e aí a gente tá indo pra Abraão na vela. Beto está mostrando os dons dele na vela. Deixa eu mostrar. A gente tá economizando diesel também. Então a gente saiu da Lagoa Azul e veio pro... Quer dizer, estamos chegando no Abraão só na vela. Bom pra dormir, né? Dá uma descansada. You just put on Facebook or Pra que chorar? Just like a thank you. okay. So like if it's fucked up, it's even better. Okay. O mundo tão novo e mundo mais louco. Verdade. Sempre tem que fazer deitado. Nosso mundo tem a menor pretensão de convencer. Aqui não é o lugar mais bem abrigado de Sudoeste, mas é um lugar que a gente consegue ficar tranquilo dentro do Abraão, seguro. E a gente se fundiu aqui num lugar que a gente tem bastante espaço para girar, 8 metros de profundidade, e a gente já deu 40 metros de cabo, né, 10 de corrente mais 30 de cabo, e a gente vai dar mais um pouco se o vento apertar. Mas antes disso a gente vai preparar o barco para a chegada do Sudoeste. Então nós vamos tirar todas as coisas aqui fora que podem voar com vento, né, tipo vara de pescar, as toalhas que a Thaís deixou pendurada aqui, fechamos bem as velas, né, amarramos bem as velas para elas não abrirem durante a ventania toda, e vamos acompanhar e tentar mostrar para vocês tudo o que acontece num vento sudoeste. Durante a noite normalmente, né? Porque o Beto acorda e eu durmo. A previsão é para chegar à noite, mas às vezes muda um pouquinho ou antecipa um pouco, nós vamos estar acompanhando aí. A gente está aqui no Abraão, 12 nós, rajada, a frente entrando ali por cima do papagaio, ó, tá chegando. A gente deu mais cabo para se preparar, tentamos ficar o mais abrigado possível aqui. Tem o Oca e o Delos ali.
entrar o ventinho e um cara que já agarrou. Já tava vindo em cima da gente aqui e agora ele tá tentando ancorar de novo. Então a gente ficou aqui numa profundidade de 7,5 metros, que deu mais de 40 metros entre cabo e corrente, né? 10 metros de corrente e 40 metros de cabo, para ficar tranquilo. Só que o perigo não é só a gente, mas os outros barcos. Então assim, teve barco que agarrou, né? Ou seja, que a âncora soltou e veio para cima da gente. Teve barco que ficou tentando fundear mais de uma vez. Teve barco que parou muito perto da gente. Então assim, a gente tem que se preocupar não só com o nosso, mas também com os outros barcos. A entrada ela foi tensa porque ela foi atrasando, ela não veio forte como normalmente ela vem. Então estava previsto primeiro para uma madrugada de sexta para sábado, aí atrasou para manhã de sábado, aí atrasou para tarde de sábado, e no final da tarde de sábado que ela entrou mesmo forte. É muito importante durante a entrada de frente a gente observar o céu, né? O céu ele vai dando dicas para nós, as nuvens que vão se aproximando, a velocidade que as nuvens vêm se aproximando, o tipo de nuvem que vem se aproximando. Então, e aí a gente vai olhando para essas nuvens e vai sabendo, a frente está chegando. Outra coisa que é importante também é que eu estou no grupo de meteorologia e lá tem pessoas do litoral do Brasil inteiro. Então você ir acompanhando o que está acontecendo no sul e conforme isso vai subindo. Então o pessoal lá de Santa Catarina foi dando informação para a gente, aí depois o pessoal de Santos, aí o pessoal de Ilhabela, de Ubatuba, até que a gente começou a sentir a chegada aqui. Então a gente vai se preparando, perguntando a força do vento que está chegando, quantidade de chuva que está chegando, o vento que estava antes, para a gente saber, esse vento que estava antes lá está chegando, significa que daqui a pouco a frente vai chegar aqui. Então a gente foi acompanhando dessa forma. Além disso, você vai acompanhando a previsão. Eu uso o Wind, né? Só que o Wind teve esse problema, ele dava a previsão, depois ele mudava a previsão 3 horas antes, porque a frente estava vindo mais devagar do que ele tinha previsto anteriormente. Mas é um jeito também de você ir se preparando para o que vem. Aí durante a noite, que o vento estava entrando, eu fiquei de vigia por uma boa parte, principalmente para todos os barcos em volta se acomodarem e também saber o comportamento do nosso, né? O giro que ele estava fazendo, até onde ele estava indo. Eu também usei o iSailor para marcar a âncora. Dessa forma ele marcou um raio em volta da âncora, né? Então quando eu soltei a âncora eu fiz a marcação, montei um raio em volta e aí dessa forma eu conseguia ficar dentro do barco e saber se o barco estava se deslocando ou não. Então eu ficava com o aplicativo aberto e ele estava sempre se mantendo dentro do raio. Quando ele sai do raio, ele toca um alarme e aí eu consigo, enfim, aí eu posso sair, não preciso ficar na chuva para ficar acompanhando. Outra coisa recomendada na frente fria é você estar preparado para ligar o motor. Então seja porque sua âncora soltou, ou porque o vento aumentou, ou por qualquer outro motivo, é bom sempre que você está com o motor preparado para ligar. Então é bom você ligar o motor um pouco antes, ver se está tudo certo, se está tudo funcionando, checar sua gasolina, porque dependendo do tempo que você for deixar o motor ligado, você vai precisar ter bastante combustível para ficar vencendo o vento, né? Outra coisa que eu preparei também foi a segunda âncora. Caso acontecesse da minha âncora estourar o cabo, eu tinha outra âncora já preparada lá na frente, que era só jogar e, enfim, evitar que o barco fosse para trás. Então acho que essas coisinhas assim, elas te deixam mais tranquilos, porém sempre é tenso, né? As rajadas de vento elas entram forte e balança o barco vai de um lado para o outro, faz um monte de barulho, mas se você está ali acordado, esperto, você fica um pouco mais tranquilo. Então quem gostou aí, compartilha e bons ventos!